Olá, turminha, aqui é a professora Sueli, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar no capítulo 16, medidas de área, tá? E aí, o que é medida de área, professora? Tem diferença de medida de comprimento com medida de área. Medida de comprimento, gente, a gente já estudou. É você pegar uma régua, pegar uma trena, né? E medir o comprimento, a altura de uma casa, de um quarto, a altura de um guarda-roupa, a sua altura. E isso é medida de comprimento, tá? A largura do seu quarto, né? Você pega uma régua, mede a largura do seu caderno, do seu livro, e isso é medida de comprimento. Então, você vai dar resposta em metros, em quilômetros, em centímetros e assim por diante. Agora, a medida de área é diferente. A medida de área é você medir alguma coisa plana, tá? Então, por exemplo, você medir uma parede inteira. Então, você quer a medida de uma parede. Como é que você faz para você calcular a área de uma parede para você comprar a quantidade certa de cerâmica para colocar? Ou a área de um chão, né? Então, isso é medida de área. Então, olha para você ver nesse desenho aqui, ó. Quando eu coloco 1 metro, eu estou ali do lado ali, ó, tem um quadrado ali, tá? Então, ali, ó, o lado desse quadrado é 1 metro. Por quê? Porque eu vou pegar uma régua e vou medir o comprimento. Então, eu falo metro. Então, um lado é 1 metro, o outro lado é 1 metro. Então, cada lado desse quadrado é 1 metro. Agora, quando eu falo área, é o que está lá dentro. É tudo que está lá dentro. É o plano todinho. Então, aí você já não calcula com metro, você calcula metro quadrado. Tem o 2 lá em cima. Então, quando eu falo metros, metros quadrado, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado. Então, aí você coloca o 2 lá em cima. Você está calculando a área de alguma coisa, tá, pessoal? Então, não confunda. Quando a tia pedir para vocês medidas de comprimento, você vai me dar resposta em metros. Ou quilômetro, não é quadrado. Quando eu pedir medidas de área, quando eu falar a palavra área, então, toda resposta que você me der vai ter que ser em quadrado. Metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados, tem o 2 lá em cima. Ó. E aí, o metro quadrado é a mesma coisa do comprimento, o nome é o mesmo. Então, aqui, ó, no meio eu tenho metro. Do lado direito, que são submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, só que é quadrado. Então, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, ok? Do lado esquerdo, que são os múltiplos, aí nós temos o decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. E de casa em casa, lá em medidas de comprimento, era 10, né? Valia 10. Agora não, quando é quadrado, vale 100, tá? São 2 zeros lá, ó, 100, ok? Agora é o seguinte, essa matéria de transformação. Lembra que eu falei para vocês, se vocês aprendessem a fazer a transformação em medidas de massa, que é grama, né? E medidas de comprimento, que é metro, se vocês soubessem fazer direitinho, que chegavam nas outras medidas, vocês iam saber também. A única diferença de medidas de área é o seguinte, olha só, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse exemplo é assim, ó, transforme 5 metros quadrados em decímetros quadrados. Então, você vai lá no metros, tá vendo? Metros quadrados, coloca o 5 lá. Ok, colocou 5. Você quer chegar em decímetro. De metro para decímetro, quantas casas são? Só uma casa. Uma casa. Só que como a gente está falando em metros quadrados, então você vai pegar uma casinha vezes 2, porque é quadrado. 1 vezes 2 dá 2. Então, você vai andar com a vírgula 2 casas. É diferente lá no medida de comprimento, que você andava de uma casa para outra, você usava uma vírgula só, né? Andava com a casa, com a vírgula, uma casa só. Agora não, você sempre multiplica por 2, ok? Então, ó, de metros para decímetros, uma casa. 1 vezes 2, 2. Então, você vai andar com a vírgula 2 casas. Então, olha só para você ver, ó, os 5 metros quadrados, para virar decímetros, virou 500, ok? 500 decímetros. Agora, no exemplo de baixo, é o seguinte, é o contrário aqui, ó, você vai andar para a esquerda. Eu tenho 5 metros quadrados e eu quero virar decâmetro. Então, ó, é uma casa também, só que é do lado esquerdo. A vírgula você vai andar para o lado esquerdo. Então, ele está 5.
Você vai andar quantas casas? Olha, decâmetro é uma casa, pertinho do metro, né? Uma casa. Então, mas eu vou multiplicar porque é quadrado. 1 vezes 2, 2. Então, eu vou andar duas casas. Duas casas para a esquerda. Aí vai ficar o quê? 0,05 decâmetro quadrado. Não esqueça sempre do decâmetro quadrado. Tem que ter o 2 lá em cima. Tá certo, pessoal? Isso daqui, tá? Depois eu vou explicar novamente lá no Zoom. Isso aqui é uma noção para vocês lerem, ó, ouvirem e prestar atenção, né? Para chegar lá no Zoom e a professora terminar de explicar, certo? E aí nós vamos falar um pouco da leitura, tá? Como é que a gente lê? É a mesma coisa de medidas de comprimento, só que você no finalzinho você põe quadrado, tá? Igual, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 5, tá vendo que é o número inteiro? Então, eu vou colocar 5 decímetros quadrados. Né? Agora, olha esse outro aqui, ó. Eu falei para vocês, né, gente, que essa unidade que aparece aqui, ó, ela pertence aos números inteiros, é antes da vírgula, né? Então, aqui, ó, metros quadrados. Então, você vai aqui no zero, esse zero antes da vírgula, e põe ele aqui, ó, em metros. Tá vendo? E põe a vírgula. E distribui o restante. Parou em milímetro. Então, você vai ler 42 milímetros. Tá certo? É a mesma coisa lá da outra matéria, só que você agora, você vai ter que colocar no finalzinho quadrados. E tem uma observação para vocês aqui de medidas agrárias, né? O que é um hectare? Um hectare é a mesma coisa de 1 hectômetro quadrado ou 10.000 metros quadrados. Ai, professor, 1 hectômetro quadrado. Ô, gente, se você for pegar aqui, ó, for aqui na tabelinha e colocar 1 hectômetro, e andar com a vírgula e chegar lá em metros, vai dar 10.000. Ok? Por quê, professora? Porque, olha, hectômetro para chegar em metros são quantas casas? 2 casas. Você, 2 vezes 2, porque é quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, você vai andar com a vírgula 4 casinhas. Aí vai dar 10.000. Tá certo, pessoal? Então, não esquece disso não, né? Um alqueire mineiro é 48.400 metros quadrados. Ô, professor, por que tem esse alqueire mineiro? Porque tem um alqueire paulista. O alqueire paulista, ele é metade desse 48.400, ele é 24.200. Tá? É metade. Então, mas aí eu estou colocando para vocês aqui o alqueire mineiro, ok? É uma informação, porque se der um probleminha lá falando de alqueire, um proprietário comprou 2 alqueires mineiros. Quanto que deu em metros quadrados? Aí você vai colocar 2 vezes 48.400, ok? Então, tá. Agora sim, agora a gente vai falar sobre a fórmula. O que é fórmula? É uma fórmula que a gente fala aqui, ó, igual aqui, ó, para você calcular a área de alguns polígonos, tá? Alguns polígonos. Então, por exemplo, o retângulo. Tem que decorar? Tem que decorar. Só que tá muito fácil. Por que tá muito fácil? Porque tem 3 figuras que a fórmula é a mesma. É a mesma fórmula. Base vezes altura. É diferente de perímetro, tá, pessoal? Não esqueça, perímetro é a soma dos lados. No caso, eu pedindo para você assim, ó, nesse caso aqui, ó, eu desse esse retângulo e falasse, qual que é o perímetro desse retângulo? O que você ia fazer? P de perímetro é igual 16 mais 4 mais 16 mais 4. Ia me dar o perímetro. Só que agora eu estou pedindo a área. A área é tudo que tem aqui dentro desse retângulo. É aqui dentro. Eu não falei que é plano? É aqui dentro. Então, como é que você faz? Tem uma fórmula muito fácil. É base vezes a altura. Quem que é a base? A base aqui não é 16, gente? Vezes a altura. Qual que é a altura desse retângulo aqui? 4. Então, 16 vezes 4. Olha lá. 16 vezes 4 deu quanto? 64. 64 o quê? Metros quadrados. A gente não está falando de área? Esse A aqui, ó, é área. Então, toda vez que eu falar área, você tem que me dar em quadrado, metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros, tem que colocar o quadrado. Se você não colocar, a resposta é errada. Viu? Então, olha só, se eu pedisse perímetro, você ia me dar a resposta em metros. Porque é uma coisa reta que você vai medir, tá? Então, resposta em metros. Mas como é área, a resposta tem que ser em metros quadrados. Põe isso na cabeça. E a fórmula? Base, o B aqui, ó, de vermelhinho aqui em cima, ó. Área é igual
B de base, asterisco aqui é o vezes, tá, gente? Vezes a altura. Então, ó, base vezes altura. Decorou? Isso aqui é o retângulo. Lá no quadrado. Olha que o quadrado é a mesma coisa. Olha aqui, ó. De novo aqui no vermelhinho aqui, ó. Área é igual base vezes altura. Quem que é a base? 6. Quem que é a altura? 6. Por que que é 6 e 6? Porque é um quadrado, né, pessoal? O quadrado, os lados são iguais. A medida é igual, né? Então, vai ser 6 vezes 6. Tá vendo que eu preciso só de duas informações? Tá? Eu preciso só da base e da altura. 6 vezes 6 dá 36. 36 o quê? Não tem metros aqui, ó. Não é 6 metros de um lado, 6 metros. A resposta não tem metros. Então, a resposta também tem que ser em metros. Só que vai ser metros quadrados. Tá? Nunca esqueça, tá? Quando a gente trabalha com medidas, a gente tem que falar a unidade da medida. Você nunca coloca assim, ó, a área é igual a 36. 36 o quê? Pode ser 36 quilômetros, 36 metros quadrados, né? Hectômetros quadrados, pode ser várias unidades. Você tem que me falar qual que é. Tá bom? Então, ó, de novo, ó. Retângulo, base vezes altura. Quadrado, base vezes altura. Tá vendo que tá igual? Nós vamos pro outro aqui, ó. Paralelogramo. E aí, professora, mesma coisa, base vezes altura. Fácil de decorar, turminha. Facinho. Olha só, e o que é paralelogramo? É parecido com o retângulo, só que ele do ladinho dele é meio curvado, tá vendo? E aí, professora, olha, gente, por favor, a base, todo mundo sabe que é essa aqui de baixo, né? 25. A altura, jamais a altura é alguma coisa inclinada. Você nunca mede a altura de alguma coisa inclinada. Para você medir a altura de qualquer coisa, tem que fazer um ângulo de 90 graus. Tá? Então, olha só, se você chegar aqui e pegar uma régua aqui, se eu falar assim, ó, mede aqui a altura desse paralelogramo. Se você pegar aqui e medir essa parte aqui inclinada aqui, ó, da lateral aqui inclinada, tá errado. Você mede reto, com um ângulo de 90 graus. Olha o quadradinho aqui, ó, com a bolinha no meio, tá vendo? Isso aqui que é a altura, tá, pessoal? E eu já dei pra vocês, ó, a altura é quanto? 20 centímetros. Nós estamos falando agora de centímetros, ó. Então, como é que fica, professora? Vai lá na fórmula. Base é o quê? 25 vezes altura, 20. 25 vezes 20 dá quanto? 500. 500 o quê? Aí você vem na medida. Centímetro é centímetro o quê? Quadrado, porque nós estamos falando de área. Né? Tá fácil, né? Então, ó, 3 aí com a mesma fórmula. Terceiro aqui, o quarto. Triângulo. O triângulo. Olha para você ver a fórmula do triângulo. Base vezes altura também, só que é dividido por 2. Por que é dividido por 2, professor? Porque se você pegar um paralelogramo, ou pegar um retângulo, ou um quadrado, se você dividir, passar de uma diagonal para outra, fazer uma reta de uma diagonal para outra, você vai formar 2 triângulos. Por isso que é dividido por 2. Tá? Então, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Mesma coisa, ó. A base, quem que é a base? 6 centímetros. E a altura, gente, pelo amor de Deus, acabei de falar lá no paralelogramo, a altura, tem que fazer uma altura, é uma reta perpendicular. Quando eu falo perpendicular, gente, é uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui, ó, uma reta perpendicular forma um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui que é a altura, de 3 centímetros. Aí, você vai colocar na fórmula, vai lá na fórmula e põe, ó. No lugar do B, que é a base, você vai colocar 6. No lugar do H, que é a altura, você vai colocar 3. Então, vai ser 6 vezes 3. E embaixo, ó, dividir por 2. Olha aqui no azulzinho aqui, ó. A área é igual a 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3 é 18 do lado aqui, ó. Dividido por 2. E embaixo eu fiz a conta. 18 dividido por 2 deu 9. 9 é o quê? Não é centímetro? Que nós estamos medindo é centímetro? Centímetro. Não é área? Então, ao quadrado. Põe o 2 em cima. Ok, turma? Ó, já 4 figuras com a mesma fórmula. Só o triângulo, que é um pouquinho diferente, que ele divide por 2. Não esqueça dessa divisão, porque tem menino que esquece dessa divisão. Esquece desse tracinho aqui, ó, de divisão por 2. Aí faz só lá em cima, tá errado. Próximo. Trapézio. Eu já estudei com vocês o que é trapézio, né, gente? Vão recordar? Trapézio é uma figura, tá? Que tem duas retas paralelas. As outras duas não são paralelas. Então, olha para você ver aqui, ó.
nesse trapézio aqui, tá vendo a base aqui maior de 200? Ela é paralela com essa base menor de 150. Tá vendo? Esses outros dois lados aqui, eles não são paralelos. Uma hora eles vão se encontrar. Então, e por isso que é trapézio. Trapézio é só duas retas que são paralelas. Tá bom? Essa é a definição de trapézio. E aí, como é que eu vou calcular a área aqui dentro desse trapézio, aqui, a área aqui dentro? Como é que eu calculo? Gente, tem uma fórmula bacana, fácil também, é diferente das outras, mas fácil. Aqui, ó. Base maior. Quem que é a base maior? 200. Mais a base menor. Quem que é a base menor? 150. Fecha parênteses. Vezes o quê? A altura. Né? Falei para você que a altura é um ângulo de 90 graus aqui, então é aqui no meio, ó. Altura 80 vezes 80. E aí, tudo isso dividido por 2. Não esqueça, tá? Que o trapézio também é igual ao triângulo dividido por 2. Aí você só montar aqui, gente. Montou, é só fazer o exercício aqui, ó. 150, que é uma base, mais... Desculpa, gente. 200 mais 150... né? Fecha parênteses, que você tem que fazer aqui dentro primeiro, vezes 80, que é a altura, dividido por 2. Vai dar 350 dentro do parênteses, vezes 80, dividido por 2. Vai dar 28.000 dividido por 2. Aí, ó, finalzinho das contas aqui, ó, terminar toda a conta, vai dar quanto que vai ser a área? 14.000. O quê? Não é metros? Metros não é área? Quadrado, metros quadrado. Turminha, não está difícil, é fácil, é gostoso, geometria é muito bom. Eu sou apaixonado com geometria. Então, é o seguinte, é só você decorar essas fórmulas, tá? São praticamente 4 figuras com a mesma fórmula, só o triângulo que você divide por 2. E o trapézio também que é fácil de decorar, ok? E aí, estudem, se precisar de ver esse vídeo várias vezes, assistam. E depois, na primeira oportunidade, vou explicar para vocês lá no Zoom, ok? Um beijo.